um vareio. Não existe outra expressão para a gente definir o que aconteceu na Arena Castelão nessa quarta-feira. A goleada do Racing por 3-0, cabia mais, hein? Para cima do Fortaleza na estreia do Tricolor de Aço na Copa Libertadores 2025. Como tentar entender e explicar a atuação do Fortaleza e como falar e exemplificar como esse resultado foi para lá de justo. Algumas lições podem ser tomadas, outras coisas também precisam serem ditas. É o que a gente vai falar nesse vídeo que você começa a ver agora aqui no canal do Caio Costa. Mas antes de qualquer coisa, por favor, deixa o like, que é muito importante, deixa o hype também. Pois é, né? Era cercado de muita expectativa essa estreia do Fortaleza na Copa Libertadores, principalmente depois da boa vitória tricolor diante do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Existiu-se todo aquele discurso para muita gente de que passou, ficou para trás, agora o Fortaleza olha para frente para os principais objetivos do ano, como se as más atuações em diversas partidas simplesmente desaparecessem um passo de mágica. Não é o caso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Para esse jogo, basicamente a mesma ideia do que foi feita contra o Fluminense, sem ter o Tinga, entrou justamente na equipe o substituto do Tinga diante do Fluminense, veio o Davi Luiz, uma formação com o Kusevich de um lado, o Tite do outro, o resto lá, o Diogo Barbosa, o Pikachu, a trinca de volantes, Martinez, o Fernandes, Lucas Sacha, Moisés e Marinho na frente, diante de um Racing que veio na formatação que todo mundo sabia já como é que vinha. Uma linha de 3 zagueiros, com o Sousa, o de César, o Colombo, os dois alas que são muito bons, tanto o Rojas quanto o Martirena, um meio de campo ali interessante, com um trio na frente, com Vieto, Salas e Adrian Martinez na frente, o Maravilha Martinez. O Racing que já no segundo minuto mostrava que não iria ficar só se defendendo, que estava muito ligado, quase abre o placar com o Adrian Martinez e o João Ricardo já mostrando que seria talvez a única peça que se salvaria do Fortaleza no jogo, evitando o gol do Racing logo aos 3 minutos. E aí era uma disputa de espaço dentro do meio do campo e o Racing levou a melhor em todas. Era um time que, se em teoria, numericamente, você teria 5 do Fortaleza contra 4 do Racing, tanto o Salas quanto o Vieto sempre muito participativos ali no meio. E quando isso não acontecia, tinha uma movimentação muito interessante do Sousa, que era esse zagueiro por dentro. O Sousa sempre partia a caça de quem ficasse entre as linhas da defesa do Racing. Poderia ser o Lucero, poderia ser o Pikachu, poderia ser até o Lucas Sacha, que talvez tenha um lance plasticamente mais legal do Fortaleza no primeiro tempo. O lançamento do Pô Fernandes, que ele chega para tentar uma finalização, enfim, e o Arias antecipa antes. Era um Racing desde o início muito ligado dentro dessa sua formatação, esse híbrido de fazer linha de 3, linha de 4, linha de 5, dependendo do posicionamento tanto dos alas quanto do Sousa, diante de um Fortaleza que não conseguiria construir ali pela frente. Não que o Racing fosse criando muitas chances, mas a bola parada já começava a aparecer, o Colombo poderia ter feito 1-0, o João Ricardo já tinha feito uma outra grande defesa, quando o Racing faz 1-0, num lance que é impressionante. Aconteceu durante o jogo inteiro e o Fortaleza não conseguiu marcar em nenhuma. A bola parada longa procurando o Sousa fora da área praticamente, e ele ou cabeceava para o gol ou cabeceava para alguém vir por dentro. Nessa ele cabeceou por dentro, a bola chegou até o Salas, e o Salas fez 1-0. O jogo já ficou assim, um Fortaleza que era intranquilo, sem poder de criação, porque essa trinca de volantes não conseguia jogar, sem corredor, porque nem o Diogo Barbosa nem o Pikachu se criavam para cima dos alas do Racing, até por conta dessa recomposição muito bem feita. E ainda tem um detalhe, muitos times quando fazem essa linha de 4, de 5 para se defender, seguram no bloco lá embaixo, perto da sua grande área. O Racing não, o Racing jogava da intermediária para cima, sempre agredindo a bola, sempre levando vantagem em relação ao Fortaleza nisso. E a ideia de atenção de jogo fica muito clara no último lance do primeiro tempo, em que é uma jogada de ataque do Fortaleza, o Racing manda o balão, o Martinena não desiste da jogada, vai pressionar o Lucas Sacha, o Sacha erra no recuo pro João Ricardo e por muito pouco já sai o 2-0 ali. No intervalo, até comentei, né? Precisava desse jogador para tentar mexer nas entrelinhas do Racing, né? Atrapalhar um pouco a vida do Sousa, tirar um quinto homem ali da defesa do time argentino. E aí veio um dilema que o Vojvoda está vivendo. Ele olha para o banco
ele pensa uma coisa, quem entra não consegue entregar. É basicamente isso que tem acontecido no Fortaleza. Só que não deu nem tempo da gente avaliar se a entrada do Pochettino no lugar do Martinez iria fazer sentido, se iria dar resultado. Porque o Racing voltou de forma avassaladora do intervalo. Enquanto o Fortaleza estava ali a 60 por hora, o Racing estava a 250. Então o 2-0 foi assim avassalador. E aí, o que já era ruim, porque não conseguia estruturalmente atacar o Racing, ficou ainda mais desesperador. O Vojvoda demorou para tirar o terceiro zagueiro, eu entendo, porque o Racing jogando no contra-ataque, tendo o Vieto de um lado, tendo o Salas do outro e o Adrian Martins que briga pra caramba em toda jogada, você ficaria ainda mais guardecido. Mas teve uma hora que ele precisou fazer isso, né? Teve a entrada do Mancuso, reconvulsionou o time com a linha de 4, já estava com o Moisés de um lado, vai para o Marinho do outro, para tentar agredir e ver se essa bola chegava ao Lucero com um poder de finalização ou coisa do tipo. Só que, repito, o que já estava ruim ficou ainda pior, completamente desorganizado. Além de desorganizado, as atuações individuais terríveis. Paul Fernandes, pelo amor de Deus, fez uma partida bizonha, até quase carece de adjetivos maiores para falar o quão mal jogou o volante argentino, disperso, sempre ser desarmado, uma coisa assim meio assustadora até. E o placar para chegar no 3-0 no gol do Sousa fez foi demorar, porque o próprio Sousa já tinha exigido do João Ricardo uma grande defesa, o Adrian Martins tinha tido chances, o Vieto teve oportunidades, o Fortaleza se lançou ao ataque e era muito mais óbvio que viria um terceiro gol do Racing do que um gol de 2-1 do Fortaleza para recolocar o Fortaleza no jogo. O Vojvoda ainda tentou a última cartada ali no desespero, quando ele saca o Marinho para a entrada do Davidson, já tinha entrado o Caleb, até o Caleb de um lado, tá o Marinho, o Moisés do outro, mas não aconteceu nada. Aliás, aí que não aconteceu mesmo, porque os defensores do Racing foram muito bem, o time argentino controlou muito o jogo, e o terceiro gol, como eu falei, fez foi demorar e ainda poderia ter vindo um quarto ou um quinto gol. Essa é a partida para sepultar de vez a teoria de que Fortaleza só jogou mal partidas do estadual e da Copa do Nordeste porque simplesmente não estava a fim de jogar como muitos acreditavam. Eu mesmo não. Eu até entendo que existe um grau de concentração para as outras competições que talvez não existam para essas, mas não era justificável, falei isso aqui em vídeos nesse canal, aceitar atuações como, por exemplo, para citar uma só, do jogo contra o Sousa. Fortaleza hoje vive um momento muito delicado. A luz vermelha, que o Vojvoda falou, está valendo. O time está engessado na criação, vem sendo anulado sistematicamente em relação aos seus adversários. Venceu o Fluminense com justiça, abriu o placar cedo, conseguiu ser taticamente melhor do que o Fluminense e fazer um jogo muito parecido do ano passado no sentido de segurança, mas hoje, de novo, não conseguiu abrir espaço numa equipe que atacou o Fortaleza. Não dá nem para falar que o Racing simplesmente estacionou o ônibus atrás e ficou esperando o Fortaleza. Isso não aconteceu. O fato é que essa pseudo-muleta, que nunca foi uma muleta interna, mas que já estava começando a aparecer, tem que acabar. Era o jogo mais importante de Copa Libertadores. E o outro fato é que o Fortaleza vai jogar contra o Colo-Colo no Chile, precisando desesperadamente pontuar. Afinal de contas, o Colo-Colo arrancou um empate contra o Atlético Bucaramanga e a situação pode ficar para lá de complicado em caso de uma nova derrota. E mais do que isso, qual reflexão? Foi de fato um vareio que o Fortaleza tomou nessa noite diante do Racing. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Por favor, se você não está inscrito, se inscreva, fala sobre futebol o tempo todo aqui. Deixa o like, deixa o hype, comenta, compartilha. Vamos falar muito sobre futebol.